Bom dia, eu sou a professora Teori Ferreira e a nossa aula de hoje será sobre regionalização da Ásia. Então vamos lá? Como você sabe, existem formas diferentes de regionalizar os espaços, que variam conforme os critérios escolhidos. Nessa unidade, apresentaremos o continente asiático dividido em 6 regiões: Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e Extremo Oriente. Além disso, vamos conhecer um pouco sobre cada uma dessas porções da Ásia. Aí temos aqui a Ásia Regionalização. Esse mapa é de 2016. Aí em rosa temos Ásia Setentrional, em amarelo, Sudeste Asiático, em verde forte, Ásia Central, em laranja, Oriente Médio, em roxo, Ásia Meridional e em verdinho claro, Extremo Oriente. Ásia Setentrional abrange a porção asiática da Rússia em toda a sua extensão leste-oeste. Apresenta climas do tipo polar e frio, com invernos longos e rigorosos, cujas temperaturas podem atingir até 50 graus negativos. Suas formações vegetais estão adaptadas às rigorosas condições climáticas. Predominam a taiga ou floresta de coníferas, que cobre grande parte da região e é intensamente explorada para obtenção de madeira e celulose. E a tundra, ao norte, uma vegetação rasteira muito resistente às baixíssimas temperaturas. A hidrografia da Ásia Setentrional é formada por rios extensos com o Ob, o Ienisseï e o Lena, bastante aproveitados para a geração de energia elétrica em seus trechos de planaltos ao sul. Boa parte dos recursos da água permanece congelada durante o inverno. A região é ocupada por campos de exploração de petróleo e gás, além de grandes plantações agrícolas que se beneficiam do solo predominado titinosan, rico em nutrientes. Sudeste Asiático é constituída pela Península da Indochina, localizada entre o Golfo de Bengala e o Mar da China Meridional, pela Península Malaia, entre o Estreito de Malaca e o Mar da China, pelo arquipélago da Insulíndia, também conhecido como arquipélago malaio, que se estende do Oceano Índico ao Oceano Pacífico. As formas de relevo predominantes são os baixos planaltos e as planícies. Cabe ressaltar a presença de formações montanhosas, sobretudo na Indonésia. Os climas equatorial e tropical predominam na região, favorecendo a ocorrência de formações florestais exuberantes. A Insulíndia abriga a Indonésia, região onde há grande incidência de vulcões e terremotos. Em 2004, um tsunami provocado por um abalo sísmico próximo ao litoral da Indonésia, no Oceano Índico, atingiu países do Sudeste Asiático, da Ásia Meridional e da África. As ondas se propagaram a 800 km por hora. A catástrofe teve como consequência a morte de cerca de 230 mil pessoas e deixou 125 mil feridos e 17 milhões de desabrigados. Aí temos aí a imagem do estrago decorrente da tsunami ocorrido no final de 2004 no Sudeste Asiático. Na fotografia, a área atingida na cidade de Banda Aceh, Indonésia. Alguns países asiáticos, como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia, apresentaram grande crescimento econômico nas décadas de 1970 a 1990, impulsionado pela expansão das transnacionais japonesas e estadunidenses. As empresas instalaram-se na região pelo baixo custo de mão de obra e das matérias-primas. Com a modernização e o capital trazido pelas transnacionais, os governos locais fizeram amplos investimentos em educação, o que contribuiu para acelerar o crescimento regional.
O Vietnã, também situado no Sudeste Asiático, é formalmente uma república socialista. O país enfrenta a coexistência dos setores estatal e privado da economia e tenta atrair capitais estrangeiros que dinamizem seu desenvolvimento. Ásia Central, que é composta de 5 países situados a leste do Mar Cáspio: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Quirguistão. Nesses países predominam populações eslavas e de origem turca, estas últimas majoritariamente muçulmanas. Aspectos físicos. Com uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia Central apresenta planícies e altos planaltos no leste, além de montanhas na divisa com o Oriente Médio, onde estão localizadas Irã e Afeganistão. A vegetação é constituída basicamente por estepes, espécies típicas de áreas desérticas. Esse tipo de paisagem natural decorre do predomínio dos climas semiárido e desértico na região. Dois grandes rios, o Sir-Daria e o Amu-Daria, localizam-se na rede hidrográfica da Ásia Central, que apresenta muitos cursos de água temporários devido aos baixos índices pluviométricos. Dificuldades políticas e econômicas. A Ásia Central é marcada por conflitos entre etnias, agravados no passado pela relação comercial desigual com a Rússia. Esses conflitos favoreceram o surgimento de economias e estruturas sociais precárias, marcadas pela instabilidade política e pela miséria da população. O clima da Ásia Central é desfavorável para a agricultura. Uma expectativa de desenvolvimento da região está associada à exploração do petróleo na bacia do Mar Cáspio. Embora as reservas aparentemente não sejam tão abundantes quanto se imaginava, esses recursos vêm impulsionando a economia do Cazaquistão e do Turcomenistão, que dividem o controle da bacia do Cáspio com a Rússia, o Irã e o Azerbaijão. A região asiática do Oriente Médio é habitada principalmente por árabes de maioria muçulmanas. Compreende os seguintes países: a Arábia Saudita, Iraque, Síria, Jordânia, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Afeganistão, Israel, parte da Turquia, Irã e Líbano. Esses últimos apresentam o maior percentual de população cristã na região, cerca de 40%. As populações do Irã, do Afeganistão e da Turquia, embora de maioria islâmica, têm origem persa, pashtun e turca, respectivamente. Israel, com população majoritariamente judaica, é uma exceção. O Oriente Médio é marcado por grandes conflitos geopolíticos, sobretudo entre árabes e judeus. Aspectos físicos e econômicos. O relevo do Oriente Médio é constituído em grande parte por planaltos circundados por montanhas. Em geral, as planícies estão situadas entre o litoral e os conjuntos montanhosos. No interior da região, entre os rios Tigres e Eufrates, localiza-se a planície da Mesopotâmia, de grande valor histórico-cultural. Os climas predominantes são os desérticos e o semiárido, motivo pelo qual quase toda a região é constituída por desertos. As temperaturas variam de mais de 40 graus durante o dia a menos de 10 graus à noite. A alta amplitude térmica levou à concentração da população em cidades como Damasco, na Síria, e Riad, na Arábia Saudita, localizadas em região em que as águas subterrâneas afloram a superfície, formando oásis.
As formações vegetais predominantes são as estepes áridas e as plantas xerófilas, adaptadas ao clima desértico e nos locais de climas mais úmidos, a vegetação mediterrânea. A região é conhecida por ser a grande produtora de petróleo no mundo. Ela abriga algumas das maiores produtores mundiais, como a Arábia Saudita, Irã e Iraque. Aí temos aí o Riad, que tem mais de 6 milhões de habitantes e é a cidade mais populosa da Arábia Saudita. Essa fotografia foi tirada em 2016. A região da Ásia Meridional abrange os territórios da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Butão e Maldivas. Aspectos físicos. A região apresenta 3 grandes unidades de relevo: a Cordilheira do Himalaia, o Planalto do Deccan e a Planície Indo-Gangetica. A Cordilheira do Himalaia é uma cadeia de altas montanhas situadas na fronteira da China com a Índia, localizada no Nepal e no Butão. Resiste a mais de 2.000 quilômetros de extensão de picos muito elevados, incluindo o Everest. O Planalto do Deccan, na porção centro-sul da Ásia Meridional, é constituído por rochas muito antigas e desgastadas por processos erosivos. A planície Indo-Gangetica, situada entre a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Deccan, é formada pela ação das águas, das chuvas e dos rios Indo e Ganges. O clima predominante é o tropical, sujeito aos regimes das monções, cuja principal característica é a sucessão de um inverno relativamente seco, uma estação quente e sem precipitação, e um verão muito chuvoso. O período seco corresponde às monções de inverno, os 4 meses de chuva correspondem às monções de verão. Desigualdades socioeconômicas. Considerando os aspectos econômicos, a Índia é o país mais importante da Ásia Meridional. A população indiana ultrapassa de 12 bilhões de habitantes e possui uma renda per capita de $6.700. Entretanto, os índices de pobreza da Índia demonstram grandes desigualdades sociais. O número de analfabetos com 15 anos ou mais chega a 29% da população e 60% não tem acesso a saneamento básico. 35,7% das crianças são menos de 5 anos e estão abaixo do peso ideal. O Extremo Oriente, região com grande variedade de paisagem, agrupa China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia. O relevo do Japão é caracterizado pela presença de montanhas recentes, principalmente o Monte Fuji, com mais de 3.000 metros de altitude. O país arquipélago tem mais de 200 vulcões, alguns dos quais estão ativos e sofrem frequentes abalos sísmicos. Isso acontece em virtude da sua instabilidade geológica, decorrente da sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região com aproximadamente 40.000 quilômetros de extensão, onde ocorre cerca de 90% dos abalos sísmicos e do vulcanismo do planeta. Planaltos áridos de até 2.000 metros de altitude ocorrem na Mongólia, enquanto extensas planícies dominam as paisagens da Península da Coreia e da China. Verificam-se na região os climas subtropicais e temperados, com a influência das monções no Japão e na Península da Coreia, que favorece o desenvolvimento das florestas subtropicais e temperadas. No oeste da China, predominam os climas frios e montanhas e desértico, o que propicia o desenvolvimento de vegetação xerófila e das estepes, também encontradas na Mongólia em razão dos climas áridos e semiáridos que ocorrem no país. Desenvolvimento econômico. Em linhas gerais, o Extremo Oriente apresenta um bom nível de desenvolvimento econômico. O Japão é uma das maiores potências econômicas do planeta e a China foi o país que apresentou o crescimento mais acelerado das 2 primeiras décadas do século XXI.
Coreia do Sul e Taiwan também se caracterizam pelo dinamismo de suas economias. A Coreia do Norte, República Socialista, conserva uma rígida economia planificada do estilo soviético e enfrenta sérias dificuldades. A Mongólia Socialista, até 1990, é atualmente um Estado democrático e regime parlamentarista, e é um país em desenvolvimento, cuja população vive sobretudo da agricultura e do pastoreio.